Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que alegria revê-los mais uma vez, nessa oportunidade no nosso canal Adefama Nova Olinda, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui um comentário acerca da nossa lição da revista de Escola Dominical da Betel. E antes, porém, eu quero cumprimentar a todos os nossos internautas, aos nossos irmãos, companheiros. A Adefama Nova Olinda é um canal de bênção para a sua vida. É uma ferramenta que Deus tem permitido para nós, para continuar fazendo a obra dele aqui na terra, servindo a Deus e nos aproximando uns dos outros. É interessante que a ótica de Deus ela é diferente da nossa ótica, né? Hoje, no tempo que nós vivemos, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão dizendo para não se aproximar uma das outras. E, no entanto, a ótica de Deus é para se aproximar. Ainda que não fisicamente, mas a gente pode sempre estar próximo uns dos outros. Enquanto a ótica humana, a ciência humana diz para nós nos protegermos, nos preservarmos, colocar a máscara, usar o álcool em gel, manter o distanciamento. A palavra de Deus ela vai nos ensinar através do Senhor justamente o contrário. Deus nos ensina a esperar nele, a depender dele, a nos desarmar, a confiar plenamente nele. Nós podemos ver isso no texto da Bíblia que está em Êxodo, no capítulo de número 3, quando Deus se revela a Moisés, convocando Moisés para que ele possa ser o grande instrumento na libertação de Israel ali no Egito. Deus, quando ele se revela a Moisés, ele se revela no deserto e no meio de uma sarça que estava em fogo, mas não se consumia. É interessante porque ali a gente vê exatamente essa questão da perspectiva de Deus, né? Ser diferente da nossa, a humana. Moisés, quando vê aquele fenômeno acontecendo ali, uma sarça sendo totalmente incendiada, mas não consumida, ele se aproxima, né? Ele se aproxima. Então, quando Deus se revela, Deus nos faz com que nós nos aproximemos dele. E hoje nós estamos vendo uma época em que as pessoas estão se distanciando, né? A recomendação ao contrário. E Moisés se aproxima quando Deus se revela. E quando ele se aproxima, por causa do fenômeno, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: Moisés, tira as sandálias dos pés. Ora, tirar as sandálias dos pés é exatamente tirar aquela proteção que estaria guardando a integridade física do Moisés. Com a sandália ele estava protegido dos espinhos, das pedras, ele estava protegido do calor ali, do deserto. Mas Deus está dizendo assim: tire todas as proteções, confie em mim, dependa de mim. Tirar a sandália significa isso, né? Se arriscar, depender de Deus. Em tempos em que nós estamos vivendo, em que a recomendação é justamente coloque máscara, mantenha a distância, use álcool em gel e assim por diante. Pois então, a princípio então eu queria deixar esse meu cumprimento e o meu abraço virtual, né? Já que nós estamos numa época em que não pode estar abraçando, então meu abraço virtual aos nossos coordenadores, pastor Jocelino, pastora Beth, que são pastores ali em Nova Olinda, uma igreja abençoada, a nossa Regional 22, uma regional abençoada. Você que não é inscrito nesse canal, que você possa fazê-lo, possa indicar esse canal para outros amigos. Eu já indiquei esse canal para muitos amigos meus e eles indicaram para outros. Estão sempre assistindo os vídeos e tem sido realmente uma bênção para a vida de todos aqueles que conseguem assistir. Então, meu abraço, paz do Senhor a todos, aos nossos presidentes, né, o Bispo Abigail, o Bispo Anaí, pastor Abinaíra, pastor Neigo. Que Deus continue abençoando esses nossos presidentes, líderes, que é a mão abençoadora sobre nós e que nos faz prosperar nesse ministério. Aos pastores aqui da nossa regional, né, começando por Hidrolândia, pastor Marcos Viana, pastor José Wellington,
pastor Wesley, pastor Nelson. Aqui em Aparecida nós temos o pastor Israel, pastor Cláudio Gomes, sensacional. Temos o nosso pastor Afonso Manso, pastor Rafael Rocha, pastor Cleito, que sou eu, pastor Jocelyn. Então um abraço a todos, que Deus continue abençoando e nos aproximando dele, é o desejo do nosso coração nessa lição. Esse ano, né, a recomendação ao contrário. E Moisés se aproxima quando Deus se revela. E quando ele se aproxima, por causa do fenômeno, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: Moisés, tira as sandálias dos pés. Ora, tirar as sandálias dos pés é exatamente tirar aquela proteção que estaria guardando a integridade física do Moisés. Com a sandália ele estava protegido dos espinhos, das pedras, ele estava protegido do calor ali, do deserto. Mas Deus está dizendo assim: tire todas as proteções, confie em mim, dependa de mim. Tirar a sandália significa isso, né? Se arriscar, depender de Deus. Em tempos em que nós estamos vivendo, em que a recomendação é justamente coloque máscara, mantenha a distância, use álcool em gel e assim por diante. Pois então, a princípio então eu queria deixar esse meu cumprimento e o meu abraço virtual, né? Já que nós estamos numa época em que não pode estar abraçando, então o meu abraço virtual aos nossos coordenadores, pastor Jocelino, pastora Beth, que são pastores ali em Nova Olinda, uma igreja abençoada. A nossa Regional 22 é uma regional abençoada. Você que não é inscrito nesse canal, que você possa fazê-lo, possa indicar esse canal para outros amigos. Eu já indiquei esse canal para muitos amigos meus e eles indicaram para outros. Estão sempre assistindo os vídeos e tem sido realmente uma bênção para a vida de todos aqueles que conseguem assistir. Então, meu abraço, paz do Senhor a todos, aos nossos presidentes, né, o Bispo Abigail, o Bispo Anaí, pastor Abinaíra, pastor Neido. Que Deus continue abençoando esses nossos presidentes, líderes, que é a mão abençoadora sobre nós e que nos faz prosperar nesse ministério. Aos pastores aqui da nossa regional, né, começando por Hidrolândia, pastor Marcos Viana, pastor José Wellington, pastor Wesley, pastor Nelson. Aqui em Aparecida nós temos o pastor Israel, pastor Cláudio Gomes, sensacional. Temos o nosso pastor Afonso Manso, pastor Rafael Rocha, pastor Cleito, que sou eu, pastor Jocelyn. Então um abraço a todos, que Deus continue abençoando e nos aproximando dele, é o desejo do nosso coração nessa lição. Então, meus irmãos, eu estou aqui de posse da nossa revista, uma revista muito bonita, e a nossa divisa geral, o tema geral da lição, da revista toda é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerra e angústia. É um tema muito atual e nós louvamos a Deus pela vida do Bispo Abner, né, presidente do Rio de Janeiro, que é o comentarista dessa lição, e que está linkando então os estudos bíblicos com a nossa realidade. Está aplicando aquilo que a Bíblia ensina ao nosso cotidiano, né? Karl Barth é um teólogo suíço, ele já dizia que o teólogo ele tem que ter uma mão a Bíblia, né? Está aqui a Bíblia, e na outra mão o jornal, ou seja, ele tem que estar atualizado. Então esse tema ele nos atualiza e linka com a realidade que nós vivemos. Mas isso não é uma prerrogativa só do Karl Barth, não. Jesus também, ele era um pregador atualizado. Quando nós lemos a Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no capítulo de número 13, a gente vai encontrar Jesus falando acerca de algo atual que havia acontecido no seu tempo. E Jesus diz para os seus ouvintes ali assim: ora, vocês pensam que aqueles 18 homens
sobre os quais caiu a torre de Siloé e eles morreram, que eles são mais pecadores do que vocês, era algo que havia acontecido naquela atualidade. Então, Jesus estava acompanhando as notícias daquele tempo. Está aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. E ele continua dizendo, e vocês acham que aqueles homens cujo o sangue foi misturado junto no sacrifício por Pilatos, que eles eram mais pecadores do que vocês? É de modo algum, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus estava usando algo daquele tempo que havia acontecido para trazer um ensinamento bíblico acerca do arrependimento. A ideia judaica, nós sabemos que era uma ideia de que quando acontecia alguma tragédia, ou então quando alguém nascia com algum tipo de deficiência, que isso aí era culpa do pecado das pessoas. Tanto é verdade que num determinado momento do ministério de Jesus, os discípulos, eles vendo ali uma pessoa deficiente, e eles perguntam para Jesus, e aí, quem pecou, este ou seus pais? Aí Jesus disse, olha, ele nasceu assim para que manifeste nele a glória de Deus. Porque essa era a ideia que uma boa parte dos judeus tinham naquele tempo, né, nos tempos bíblicos. E Jesus, então, citando esse texto de Lucas, simplesmente para dar ênfase à divisa geral da nossa lição, que fala de um tema tão atual que nós estamos, que é tão recorrente, né, que nós estamos vivenciando. Falar sobre usar as adversidades como um pedestal ou como uma ferramenta para podermos transformar nossa vida. Então, as adversidades, elas podem ser usadas sim como um instrumento, uma forma, uma ferramenta de transformar vidas, transformar cenários que são desastrosos em milagres. Então, meus irmãos, essa é a divisa geral da nossa lição, mas hoje nós vamos estudar uma lição de forma mais específica e eu quero estudar com vocês. Que isso aí era culpa do pecado das pessoas. Tanto é verdade que num determinado momento do ministério de Jesus, os discípulos, eles vendo ali uma pessoa deficiente, e eles perguntam para Jesus, e aí, quem pecou, este ou seus pais? Aí Jesus disse, olha, ele nasceu assim para que manifeste nele a glória de Deus. Porque essa era a ideia que uma boa parte dos judeus tinham naquele tempo, né, nos tempos bíblicos. E Jesus, então, citando esse texto de Lucas, simplesmente para dar ênfase à divisa geral da nossa lição, que fala de um tema tão atual que nós estamos, que é tão recorrente, né, que nós estamos vivenciando. Falar sobre usar as adversidades como um pedestal ou como uma ferramenta para podermos transformar nossa vida. Então, as adversidades, elas podem ser usadas sim como um instrumento, uma forma, uma ferramenta de transformar vidas, transformar cenários que são desastrosos em milagres. Então, meus irmãos, essa é a divisa geral da nossa lição, mas hoje nós vamos estudar uma lição de forma mais específica e eu quero estudar com vocês. Meus irmãos, a nossa lição então é a número 4, né? Dia 26 de julho de 2020. O tema dessa lição em específico é crise, também é oportunidade de recomeço. Eu tenho sempre o costume de procurar os meus alunos, né? Se fosse para eles escolher em uma palavra, qual seria a palavra principal, ou que resumiria o assunto geral da lição, qual palavra eles escolheriam? E nessa expressão crise também é uma oportunidade de recomeço, dá para a gente perceber que a palavra recomeço é a palavra que vai conduzir ao assunto geral. Então, recomeço, ele nunca é fácil. O recomeço ele sempre tem as suas dificuldades. E por que tem as dificuldades? É porque recomeçar, irmãos, é reconhecer
que nós erramos, que nós falhamos, ou então que algo não saiu da maneira como deveria ter saído. Recomeçar é dar marcha a ré, é voltar atrás, é tentar consertar, é não desistir diante de uma situação que fugiu ao controle. Se nós tirássemos, por exemplo, o filho pródigo e a história de vida dele, nós estaríamos entendendo perfeitamente as dificuldades de recomeçar. Imagina bem, um jovem que deliberadamente resolve sair de casa, pede para o seu pai que lhe dê ali a parte que lhe pertencia da herança e vai embora para uma terra distante, longínqua, né, segundo o que diz a Bíblia, e lá ele gasta todo o seu bem, todo o seu dinheiro com as meretrizes, com os supostos amigos que o mundo oferece. E a vida é assim. Quando você tem dinheiro, você tem amigos, né? Quando você tem dinheiro, você tem uma multidão em volta de você. E esse jovem vai, como é do conhecimento dos irmãos, e aproveita a vida no último limite, né? E depois que acaba com todos os seus bens, a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra, e ele agora trabalhando para outras pessoas, a dificuldade de emprego em momento de crise, né? Nós estamos falando de crise como oportunidade de recomeço, as oportunidades de emprego são raríssimas, e o único emprego que ele consegue então é cuidar de porcos, alimentar porcos. A situação é tão crítica que ele deseja comer os alimentos dos porcos. Infelizmente, não é diferente hoje também. Tanto no meio dos jovens quanto no meio dos adultos. Muitas pessoas preferem abandonar a casa de Deus para ir para o mundo. E lá, no mundo, a escassez é tanta, a fome é tanta que eles anseiam por alimentar-se daquelas bolotas fédidas que os porcos alimentam. Mas então, para não perder o foco, nós estamos falando sobre o assunto geral que é recomeço. Pensa na situação desse jovem, o filho pródigo. Ter que voltar para casa. Ter que dar explicações para o pai. Ficar preocupado com isso, em explicar para o pai que ele errou, em reconhecer que ele falhou. Começar de novo. Irmão, nunca é fácil recomeçar. Voltar no princípio. Dizer para o pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu falhei e eu preciso de alimentar, eu preciso pelo menos de um emprego, eu preciso de trabalhar aqui na casa do Senhor. Essa era a situação do pródigo. E a gente, com essa história, podemos aprender das dificuldades de recomeçar, de voltar atrás, de reconhecer. E quando então, irmão, o recomeço é o recomeço de um ministério, onde alguém pecou, onde alguém transgrediu a lei de Deus, e ter que reconhecer e voltar atrás e começar esse ministério. E quando isso se torna uma constante, no caso de pessoas que têm dificuldades, por exemplo, com vícios, com questão alcoólica, com questão do tabagismo, com questão de drogas, e a pessoa ela é recorrente, e ela tem que voltar e começar de novo. Nunca é fácil. Então nós podemos observar que essa divisa geral é algo que fala do nosso tempo, da nossa realidade. Quantos casamentos em que uma parte do cônjuge acaba pecando, ou mesmo quando não peca de forma imoral, questão sexual, mas a pessoa talvez é bruta, não tratou com o devido respeito que deveria tratar o seu cônjuge, e agora destruiu a família, o lar, e precisa recomeçar, precisa voltar atrás. Talvez eu até esteja falando com alguém que passou por uma situação parecida com essa. Você sabe das dificuldades que é recomeçar, que é voltar atrás e tentar consertar o que foi feito. E quantas pessoas
que estava na casa de Deus e que um dia foi usado pelo Senhor, que um dia louvou o Senhor lá no grupo de louvor, talvez foi um grande pregador, um professor de escola dominical, e que afastou, que desviou do caminho do Senhor, e que agora precisa voltar. Alguém que está numa situação como esta, ele sabe das dificuldades de um recomeço. Então recomeçar, irmão, é necessário e é o que a Bíblia vem nos ensinar através dessa lição. Deus, o nosso Deus, é um Deus de recomeço. Se nós fôssemos Deus, irmão, talvez nós não dessemos uma nova oportunidade para as pessoas. Mas Deus é um Deus de recomeço. Se nós fôssemos Deus, talvez nós haveríamos desprezado completamente o Moisés quando o Moisés matou aquele egípcio e escondeu o corpo na areia. Talvez nós não daríamos uma nova oportunidade para ele recomeçar quando ele desce do monte depois de 40 dias e 40 noites ali com as tábuas que Deus havia escrito através do seu próprio dedo. E ele vendo o povo naquela idolatria, ele irado, nervoso, joga aquelas pedras, aquelas tábuas da lei no chão e quebra, né? Aquilo lá é um símbolo da quebra da aliança, do contrato que Deus havia feito com o seu povo. E Moisés, ele quebrou aquelas tábuas ali naquele momento de ira. Se nós fôssemos Deus, talvez não dessemos oportunidade para ele. Mas Deus é um Deus de recomeço. E Deus chama Moisés novamente lá no Monte Sinai. E agora Moisés ele tem que pagar o ônus, né? As novas tábuas da lei. É ele que tem que trabalhar, talhar, para escrever as leis de Deus. Mas Deus dá uma oportunidade para o Moisés. Talvez se nós fôssemos Deus, nós jamais daríamos uma segunda chance para o Davi. O homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, mas que no episódio de Betseba cometeu coisas terríveis, coisas tremendas. E ele teve todas as oportunidades de não cair naquele erro, de não cair naquele pecado. Então esse é o tema da lição de número 4. Crise também é oportunidade de recomeço. E é isso que nós vamos discutir agora acerca dessa lição em nome de Jesus. As oportunidades de emprego são raríssimas e o único emprego que ele consegue então é cuidar de porcos, alimentar porcos. A situação é tão crítica que ele deseja comer os alimentos dos porcos. Infelizmente, não é diferente hoje também. Tanto no meio dos jovens quanto no meio dos adultos. Muitas pessoas preferem abandonar a casa de Deus para ir para o mundo. E lá, no mundo, a escassez é tanta, a fome é tanta que eles anseiam por alimentar-se daquelas bolotas fédidas que os porcos alimentam. Mas então, para não perder o foco, nós estamos falando sobre o assunto geral que é recomeço. Pensa na situação desse jovem, o filho pródigo. Ter que voltar para casa, ter que dar explicações para o pai, ficar preocupado com isso, em explicar para o pai que ele errou, em reconhecer que ele falhou, começar de novo. Irmão, nunca é fácil recomeçar, voltar no princípio, dizer para o pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu falhei, e eu preciso de alimentar, eu preciso pelo menos de um emprego, eu preciso de trabalhar aqui na casa do Senhor. Essa era a situação do pródigo. E a gente, com essa história, podemos aprender das dificuldades de recomeçar, de voltar atrás, de reconhecer. E quando então, irmão, o recomeço é o recomeço de um ministério, onde alguém pecou, onde alguém transgrediu a lei de Deus, e ter que reconhecer e voltar atrás e começar esse ministério. E quando isso se torna uma constante, no caso de pessoas que têm dificuldades, por exemplo, com vícios, com questão alcoólica, com questão do tabagismo, com questão de drogas, e a pessoa ela é recorrente.
e ela tem que voltar e começar de novo. Nunca é fácil. Então nós podemos observar que essa divisa geral é algo que fala do nosso tempo, da nossa realidade. Né? Quantos casamentos em que uma parte do cônjuge acaba pecando, ou mesmo quando não peca de forma imoral, questão sexual, mas a pessoa talvez é bruta, não tratou com o devido respeito que deveria tratar o seu cônjuge, e agora destruiu a família, o lar, e precisa recomeçar, precisa voltar atrás. Talvez eu até esteja falando com alguém que passou por uma situação parecida com essa. Você sabe das dificuldades que é recomeçar, que é voltar atrás e tentar consertar o que foi feito. E quantas pessoas que estavam na casa de Deus e que um dia foi usado pelo Senhor, que um dia louvou o Senhor lá no grupo de louvor, talvez foi um grande pregador, um professor de escola dominical, e que afastou, que desviou do caminho do Senhor, e que agora precisa voltar. Alguém que está numa situação como esta, ele sabe das dificuldades de um recomeço. Então recomeçar, irmão, é necessário, e é o que a Bíblia vem nos ensinar através dessa lição. Deus, o nosso Deus, é um Deus de recomeço. Se nós fôssemos Deus, irmão, talvez nós não dessemos uma nova oportunidade para as pessoas. Mas Deus é um Deus de recomeço. Se nós fôssemos Deus, talvez nós haveríamos desprezado completamente o Moisés quando o Moisés matou aquele egípcio e escondeu o corpo na areia. Talvez nós não daríamos uma nova oportunidade para ele recomeçar quando ele desce do monte depois de 40 dias e 40 noites ali com as tábuas que Deus havia escrito através do seu próprio dedo. E ele vendo o povo naquela idolatria, ele irado, nervoso, joga aquelas pedras, aquelas tábuas da lei no chão e quebra, né? Que lá é um símbolo da quebra da aliança, do contrato que Deus havia feito com o seu povo. E Moisés, ele quebrou aquelas tábuas ali naquele momento de ira. Se nós fôssemos Deus, talvez não dessemos oportunidade para ele. Mas Deus é um Deus de recomeço, e Deus chama Moisés novamente lá no Monte Sinai, e agora Moisés ele tem que pagar o ônus, né? As novas tábuas da lei, é ele que tem que trabalhar, talhar, para escrever as leis de Deus. Mas Deus dá uma oportunidade para o Moisés. Talvez se nós fôssemos Deus, nós jamais daríamos uma segunda chance para o Davi. O homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, mas que no episódio de Betseba cometeu coisas terríveis, coisas tremendas. E ele teve todas as oportunidades de não cair naquele erro, de não cair naquele pecado. Então esse é o tema da lição de número 4. Crise também é oportunidade de recomeço. E é isso que nós vamos discutir agora, acerca dessa lição. Um vai falar acerca dessa fé, que é a fé que agrada a Deus, que é uma fé que produz êxito, que produz resultado para a nossa vida. Então, o tópico de número 1, ele vai introduzir o texto, ou a história que está dentro do contexto bíblico, que serve como padrão ou exemplo para nós. É interessante que quando a gente começa a ler essa história, ela até parece um pouco assim com um programa de novela mexicana, né? É uma história que tem muitas idas e voltas, tem muitas emoções. Aí a Bíblia vai nos dizer no livro de Ruth, que é um livro que está no momento da transição de Israel, do seu estilo de governo, né, para a nação de Israel. A nação de Israel estava vivendo um estilo de governo onde os juízes governavam. Então não existia um rei ou um presidente que reinasse ou governasse sobre toda a nação, sobre as 12 tribos. Então existiam juízes que julgavam aquele povo naquele tempo. E as figuras principais nessa época do juiz era a figura do juiz
e a figura do sacerdote. Então, o livro de Ruth, ele é um livro que está no período histórico da transição do governo teocrático, né, o tempo dos juízes, para o governo da monarquia, onde aparecem duas figuras novas, que é a figura do rei e do profeta. Então, a história que é contada é a história de um homem, pai de família, que morava em Belém de Judá. Belém significa terra do pão, que contraditoriamente, irmão, não tinha pão. Tá vendo como que é as coisas? O nome dele era Elimeleque, casado com Noemi. A Bíblia diz que vem uma fome ou crise. Lembra, crise. Crise é oportunidade de recomeço. Então a história está dentro desse contexto de uma crise. Elimeleque, que é um pai de família, está enfrentando uma crise. Ele pega sua esposa Noemi e resolve peregrinar nas terras de Moabe. É porque ele ouve falar que por lá a situação está melhor. E nós vivemos um tempo assim. O ser humano, na verdade, não muda com o tempo, né? Ele sempre é o mesmo. E hoje também não é diferente. Tem gente na Venezuela, tem gente do Brasil que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos da América e outros lugares procurar o quê? Uma melhoria para a sua vida, porque ouve falar que lá as coisas estão melhores. E Elimeleque, o pai de família, enfrentando crise, pega ali a sua Noemi. Ele tem dois filhos, um chamava-se Malom e o outro Quilion, e vai peregrinar nas terras de Moab. Chegando lá, o Malom e o Quilion, eles constituem ali também um matrimônio, né? Casam lá com as respectivas moças, que chama uma órfã e a outra chama Ruth. E a crise, irmão, que já estava acentuada naquele tempo, a ponto do Elimeleque mudar, ela fica pior ainda. Por quê? Porque ele morre. E se não bastasse, né, como tem um ditado, até com perdão da palavra, né, desgraça pouca é bobagem, né? Se não bastasse essas dificuldades, morre o Elimeleque, a Noemi fica viúva, e depois os dois filhos da Noemi morrem também, o Malom e o Quilion. E agora são 3 viúvas. Toda a história da nossa lição, ela está envolvida nesse contexto. No contexto da história do Elimeleque, da Noemi, dos seus filhos Malom e Quilion, e de Órfã e Ruth. Agora, o centro dessa mensagem, ou o protagonismo, é dado para Ruth, uma moabita, que diante de toda essa adversidade que vem sobre elas, agora Noemi quer voltar para Belém de Judá, porque ela ouviu falar que Deus visitou de novo o seu povo. Interessante, né? As pessoas às vezes saem da casa do pão de Belém para procurar alimento em outro lugar, aí depois ouve falar que Deus visitou o seu povo. Deus sempre visita o seu povo. Agora Noemi então resolve voltar. E quando ela resolve voltar, ela conversa com as suas duas noras, né, as viúvas também, a Órfã e a Ruth, e diz: olha, eu vou voltar e vocês são aqui de Moab, o meu povo é diferente do povo de vocês, totalmente diferente. O meu Deus é um Deus diferente, porque o meu Deus, segundo aquilo que nós cremos, é o único Deus verdadeiro, e eu vou voltar. E vocês estão liberadas, porque os meus filhos, que eram vossos esposos, morreram. É interessante que a Bíblia diz que a órfã, imediatamente, ela concorda com a sogra dela, né, com a Noemi, e diz: não, eu vou ficar mesmo. Ou seja, ela fez jus ao nome dela, deixou a sogra órfã, né? Mas Ruth não. Ruth demonstra uma fidelidade tremenda. E através da fé que agora ela tinha no Deus de Noemi, ela resolve experimentar situações novas. Veja que a fé da Ruth agora levou ela a lugares que ela não imaginava, a experiências que ela não imaginava. E ela agora passa a ser protagonista de uma situação totalmente diferente dentro da vida dela e da história bíblica. Porque a Bíblia diz que ela é fiel a Noemi e volta com Noemi.
E depois lá ela vai encontrar o desfecho da história da vida dela, que ela vai encontrar o Boaz, vai constituir um novo matrimônio com ele e acaba entrando na genealogia de Jesus. Então, no tópico 1, a intenção do bispo Abner é mostrar que todo o ensino acerca das oportunidades de recomeçar dentro da crise, ou crise também é oportunidade de recomeço, é baseada nessa história, na história dessa família. E isso só pode acontecer através da fé. E que a fé, e a fé, claro, direcionada para o objeto certo, que é no Deus verdadeiro, no seu Cristo, né, que é o nosso Cristo, essa fé, ela nos leva a lugares que nós não imaginamos. Essa é a história que vai resumir a nossa lição. É preciso, é necessário. 3.1, milagres no recomeço. Então, quando Ruth ela decide recomeçar, o milagre de Deus acontece. Deus, de forma providencial, coloca o Boaz no caminho da Ruth, né? E ela vai casar com Boaz e vai ter ali todos os bens da família restituídos. Deus ele faz o milagre. As coisas não vão acontecer por acaso, não é a sorte ou o azar, né? A gente entende, nós que temos experiência com Deus, que é o milagre de Deus que acontece. O que aconteceu com Ruth foi um milagre de Deus de forma providencial. Não tem coincidência, né? Tem Deus-cidência. Quando aquela viúva, a viúva de Naim, estava indo sepultar o filho dela, que ela está saindo da cidade para sepultar, que Jesus vem entrando, aquela grande multidão sofrendo, chorando, lamentando a morte daquele jovem. E aí vem a multidão com Jesus alegre, feliz. E eles encontram ali na porta da cidade. Não foi coincidência, foi Deus-cidência. É porque Jesus ele tinha na agenda dele para ressuscitar aquele moço, dar esperança para aquela viúva, e ele também, ele tem esse projeto para a sua vida, para a minha vida. Por quê? Porque, meus irmãos, crise também é a oportunidade de recomeço. Foi assim na vida da Ruth. Ela encontrou Boaz e não foi acidente. O tópico 3.2 diz que toda ação gera uma reação. Ruth estava enfrentando dificuldade, mas ela não ficou ali presa, deprimida, trancafiada, em depressão, reclamando da vida. O que ela fez? Ela foi para os campos, cegar, né? Colher alguma coisa, alguma semente para alimentar. Ela não ficou parada, ela foi fazer alguma coisa. Toda ação produz uma reação. Nós, irmãos, não somos aquilo que nós falamos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, salvo engano, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ou seja, viu a expressão diz? Nem todo que me diz Senhor. Tem muita gente que levanta as mãos e diz, oh Senhor, e adora e canta e tal, mas só diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Viu o contraste entre dizer e fazer? Tem que ter ação. É o que a Ruth fez. Ela não fez dizer e fazer? Tem que ter ação. É o que a Ruth fez. Ela não ficou lá parada. Ela foi atrás da bênção dela, né? Foi fazer alguma coisa. Lembra da parábola dos dois filhos que Jesus contou? Para censurar os escribas, os fariseus, os religiosos. Jesus disse que um pai de família tinha dois filhos e um dia chegou para eles e disse assim, disse ao primeiro, vai trabalhar na minha vinha. Ele não procurou se ele queria, ele deu uma ordem, vai trabalhar. E o menino respondeu de imediato, até de uma forma aparentemente mal educada, dizendo o quê? Não vou. Não vou. Mas depois ele mudou de ideia, ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. E Jesus diz que o segundo filho, quando o pai chega e diz, vai trabalhar na minha vinha, ele responde para o pai dizendo, eu vou, Senhor, né? Com a palavra até bonita, educada, aparente educação, né? Verbosidade, mas não foi. E Jesus procura para os religiosos, quem é que vocês acham que fez a vontade de meu pai? E eles responderam de forma correta, dizendo, o primeiro. É o primeiro. E Jesus falou
ensinando aquelas pessoas, dizendo, olha, assim também, né, as meretrizes, os publicanos vão entrar também no reino de Deus primeiro do que vocês. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Eles que não tinham conhecimento estão fazendo. 3.2 diz que a ação gera uma reação. É necessário fazer algo. Por fim, depois da tempestade, vem a bonança. Diante de toda a diversidade que a Ruth teve, a Noemi teve, mas o protagonismo que é da Ruth, diante de tudo isso que aconteceu, agora ela agindo bem, crendo no Deus da Noemi, tomando decisões corretas, ela alcança o quê? A sua bênção, a sua bonança. E faz parte da genealogia de Jesus, tem os seus bens restaurados e a vida dela torna uma bênção. Amém? Essa é a lição de número 4. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Crise também é oportunidade de recomeço. A minha oração é que Deus dê força para nós. Recomeçar, irmão, como eu disse no princípio, não é fácil, mas é possível. Deus abençoe você. Paz do Senhor.